Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No nosso estudo do discipulado passado, nós falamos sobre Davi, ungido rei de Israel. Que maravilha, agora um homem segundo o coração de Deus. E nós falamos por que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Porque Saul é segundo o coração do homem. O homem pediu um rei. Os homens daquela época queriam ser igual às outras nações, que tivesse alguém visível para governar. Deus governava, mas eles queriam um rei. Então Saul foi constituído rei de Israel, segundo o coração dos homens. Mas Deus não se agradou de Saul. Deus rejeitou Saul e agora Deus levanta um homem segundo o seu coração. Ou seja, um rei agora que não é a pedido do povo, mas é conforme a vontade de Deus. E esse rei é Davi. Davi é chamado para a casa do rei Saul. Olha só que interessante. O novo rei é levado à casa do rei Saul, só que Saul não sabia que ele era rei, que ele estava ali pronto para assumir o lugar de Saul. E Saul estava agora com o espírito maligno, porque o espírito de Deus saiu da vida de Saul e foi habitar na vida de Davi. E assim, um espírito maligno vindo da parte de Deus habitou em Saul e trouxe constrangimento para ele, a ponto de alguém falar: "Eu tenho um rapaz que toca harpa, que se ele tocar harpa, você pode ter calma, o espírito pode sair." E mandou chamar Davi. Davi ficou com o rei ali. Toda vez que o espírito vinha, Davi tocava sua harpa e o espírito saiu. No estudo de hoje, capítulo 17, o exército de Israel, juntamente com Saul e Jonatas, seu filho, vai na batalha contra os filisteus. Os filisteus se acampam de um lado e os israelitas do outro. E havia um vale entre eles, no qual ali se ordenou a batalha. Porém saiu do meio dos filisteus um homem chamado Golias, aproximadamente 3 metros de altura. Veja bem, 3 metros de altura aquele homem, aquele gigante tinha. E além de ter 3 metros, de ser um homem grande, forte, ainda vinha com uma armadura super pesada, uma armadura forte, uma armadura poderosa a seu favor. No versículo de número 10 e 11 vai dizer assim: "Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos." Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Olha só que interessante, os exércitos de Israel temeram muito as palavras de Golias. Não queriam ir mano a mano com ele, porque com certeza não seriam derrotados. Mas o homem numa batalha sempre vai olhar para a sua fraqueza, sempre vai olhar para as suas dificuldades, sempre vai olhar para o ponto fraco que existe na vida deles. Ninguém ali de Israel olharam para os grandes feitos do Senhor, desde o Egito até Israel. Os grandes feitos do Senhor, ninguém ali para exercer sua fé em Deus, porque agora estava confiando em Saul, porque o coração daqueles homens estava no seu rei, e o seu rei agora se afrouxa e não quer ir contra aquele gigante. Por quê? Porque aquele rei ali não tem nada de rei. Aquele rei ali é um rei que direto estava sendo rejeitado pelo nosso Deus e não tinha nada para oferecer. Então o povo ficou à mercê daquele gigante, blasfemando o povo de Israel, blasfemando o Deus de Israel, porque sabia quem era o Deus de Israel. Interessante que do versículo 12 ao 23, Jessé vai enviar Davi aos seus irmãos. Jessé chama Davi e diz: "Olha, é para você ir lá levar esses pão aqui para os seus irmãos, e leva ao comandante de 1000 esses 10 queijos." E assim Jessé envia Davi aí ao acampamento dos israelitas, levar ali coisas para os seus irmãos e também ao comandante de 1000. Davi chegando lá, onde está a batalha, onde estavam os seus irmãos, ele vai de conta aos seus irmãos e entrega aos seus irmãos ali
o que o pai dele mandou, e o comandante de 1000 ao que o pai dele mandou. Interessante que ele ouve uma voz vinda lá do vale, entre os filisteus e os israelitas. E quando ele ouve a voz, ele vai dizer: quem é este incircunciso? Quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Olha só que agora tem alguém temente a Deus, alguém que olha para o passado, alguém que conhece o que o povo de Israel passou, alguém que tem intimidade com o seu Deus, alguém que agora foi ungido rei de Israel e tem o Espírito de Deus na vida. Porque para amaldiçoar, porque para dizer que as coisas vão dar errado, para dizer que não vai dar certo, para olhar para a situação hoje e ficar acomodado, é muitos crentes. São muitos que dizem crer, mas para arregaçar a manga, para ir de frente à batalha, para verdadeiramente estar dentro da seara e trabalhando para a obra de Deus, são poucos. São poucos. E os poucos que tem, Deus fortalece, Deus dá força e Deus encaminha, dá sabedoria, entendimento e força para que a obra seja feita. Louvado seja o Senhor. Então Davi, ele vai de encontro aos seus irmãos, aquela peleja. Ele ouve a voz dos filisteus do 24 ao 40. E assim ele diz: eu irei contra esse gigante. Eu vou batalhar com ele. E assim ele se apresenta a Saul, e Saul diz: você não pode, você é jovem ainda, você é formoso ainda, você tem uma vida pela frente, não faça isso. Esse gigante é preparado desde pequeno, que ele batalha, que ele é treinado, você só cuida de ovelhas, você não tem aptidão para isso. E Davi vai dizer: olha, foi um urso e foi um leão contra mim, e quando eles vieram contra mim, eu os venci, e tirei as ovelhas da boca do leão, e venci também juntamente com o leão, venci o urso que tentou tirar uma das minhas ovelhas. Este incircunciso, este gigante será como o leão ou o urso nas minhas mãos. E assim Saul tentou vestir a armadura dele em Davi. Davi tentava andar e não dava conta, porque era pesada aquela armadura e ele nunca tinha usado. E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou usar essas armaduras, eu vou lutar com ele do meu jeito, da minha forma. Louvado seja o Senhor por isso. Davi conhecia as estratégias de luta, de guerra. Davi conhecia o Deus dos exércitos, o Deus que peleja pelo seu povo, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que batalha e vai no meio da batalha, porque não é por força, não é dos cavalos que vem a vitória, mas é do Senhor nosso Deus, o Deus dos exércitos, quem peleja por nós. E aquele gigante está insultando. Davi vai lá no ribeiro, vai lá no rio e pega 5 pedras, coloca no seu alforje, numa capanga, como se diz hoje. Pega ali a sua funda, aquele objeto de girar, ele solta um lado e a pedra vai. E pega uma pedrinha dali do seu alforje e vai de encontro ao gigante. Davi se encontra-se com o gigante e mata. Olha só que interessante, do 41 até o 58 vai nos relatar a vitória de Davi sobre o gigante. Quando o gigante viu Davi, começou a zombar. A Israel não tem um soldado não, alguém que realmente possa lutar comigo. Manda esse pivete, manda esse menino aí. Que é isso? Olha só, esse menino aí vai durar pouco. Vou mandar a carne deles aí para os urubus, os bichos. Vai se alimentar de você hoje, garoto. E aquele garoto, cheio do Espírito Santo de Deus, aquele garoto que foi ungido dos céus, o poder não vinha dele, o poder não vinha do seu alforje, não vinha da pedra, não vinha da funda, mas o poder daquele garoto, a sua fé, que ele iria vencer o gigante, estava depositada no Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E ele vai dizer aquele gigante para todo o filisteu ouvir, todo Israel também precisava ouvir: você vem com lança, você vem com armadura, você vem com todo o aparato contra mim. Porém eu vou em nome do Senhor. Eu sei que eu sozinho eu não dou conta de vencer as batalhas, de derrubar os gigantes da vida. Mas eu vou em nome do Senhor. Ele pelejará por mim. Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu não passo de um pó. Ele sabe que eu não sou nada. Mas diante dele eu vou na batalha. Eu vou à frente. Eu vou vencer. Porque maior é o que está em mim do que o que está em vocês. E todo Israel ouviu, e todos os filisteus ouviu, e Davi começou a girar a sua funda, começou a girar, e de repente ele solta quando o gigante vem contra ele. Aquela pedra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai de encontro à testa daquele gigante, e ele cai de fronte.
no chão, aos pés de Davi. Aleluia! Davi venceu aquele gigante. Ele não tinha uma espada por perto, então ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. E assim ele sai com a cabeça pendurada. Existe Deus em Israel? Existe um Deus que peleja por vós? Existe alguém ou um exército maior do que o poder que emana do céu? Existe um poderio na sua vida, um poderio de guerra, um arsenal que pode vir, que pode derrubar aquele que está governando o seu coração. Existe alguma luta na terra que seja impossível de Deus vencer? Existe algo que está acontecendo com você que não tem mais jeito, não tem saída, e você pensa em desistir, você pensa em jogar tudo pro alto, e você pensa em se isolar, e você pensa em desistir da vida? Que Deus é esse que habita o seu coração, meu irmão? Que Deus é esse que você crê? Não há situação que Ele não possa resolver. Ele é o Deus do impossível. Gigantes vão cair, muralhas vão cair, exércitos vão cair, tudo vão cair aos pés dele, porque Ele é Deus. Não foi aos pés de Davi unicamente que o gigante caiu, mas foi aos pés do soberano, porque era na vida de Davi. E foi lá do céu que veio a vitória. E Davi venceu aquele gigante e todos festejaram. O povo de Israel, os exércitos de Israel saíram contra os filisteus que bateram em retirada, mas foram alcançados pelos soldados de Israel e foram vencidos. O gigante caiu e todos voltaram para suas casas felizes da vida. E Saul disse: esse jovem, ele não vai voltar mais para casa dele, ele não vai mais ser um pastorzinho de ovelha mais não, ele é um grande guerreiro, ele vai ficar comigo aqui no palácio, ele vai viver comigo, ele vai se alimentar do que eu me alimentar, ele vai estar comigo agora aqui no palácio. Veja bem o que Saul vai dizer depois da vitória de Davi, versículo de número 55 ao 58. Quando Saul viu sair Davi ao encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Então agora Saul, ele quer Davi morando na sua casa, ele quer Davi com ele, e ele pergunta: quem é esse moço? Esse é filho de Jessé, o belemita. O que nós aprendemos hoje, meus queridos? Que os gigantes ainda continuam se levantando sobre as nossas vidas, que muitos têm afrontado o nosso Deus com leis. Muitos nas escolas têm aderido a ensinamentos contrários à vontade de Deus, estão afrontando a igreja, estão afrontando o Deus vivo. Muitos querem colocar ideologia nas nossas crianças, ideologia de gênero, colocando coisas erradas para que a família seja alcançada, porque sabe que os adultos não vão ser alcançados. Muita corrupção, preços abusivos, as coisas estão dificultando. Nós vemos que a terra está gemendo. A terra está gemendo, calor danado, falta de chuva, falta de recursos naturais. Em alguns países já não tem mais água. E nós vemos uma sociedade incrédula, nós vemos trevas a todo tempo. E isso é afronta ao nosso Deus. Quando há corrupção, quando há desvio de caráter, quando há erro, não somente da sociedade, quanto também dos governantes do nosso país, é uma afronta ao nosso Deus. E como nós temos se levantado hoje contra isso? Nós temos deixado para que eles se resolvam para lá? Não, estão tentando interferir na nossa família, estão tentando interferir na nossa fé. Já ouvimos aí que vão colocar a igreja no seu lugar, ou seja, vão querer, como no passado, colocar deuses humanos para adoração. E se a igreja não for por esse lado, vai acontecer desastre, vai acontecer mortandade, vai acontecer prisão, vai acontecer sofrimento. E nós sabemos que o mundo já está um caos. Mas vai piorar mais ainda, porque vem um anticristo. Mas a igreja, assim como Davi, mesmo parecendo pequena, mesmo parecendo fraca, tem que se levantar, tem que erguer a sua voz e tem que dizer para que está nessa terra, para adorar o nosso Deus. E nenhuma lei e nenhuma palavra vai poder ir contra o nosso Deus. Muitas pessoas morreram, muitos cristãos mártires por amor a Cristo, por não negociar sua fé, por não negar sua fé, morreram
diante de governo, diante de situações humanas, mas não negaram ao Senhor Jesus. E nós hoje? Como está a nossa vida? Somos crentes do mimimi? Ah, não toca no meu ungido. Ah, deixa Deus resolver isso, é com Deus. Deixa eles para lá. Não, nós temos que erguer a nossa voz. Nós temos que nos colocar de pé diante dos homens e nos humilhar diante de Deus, para que Deus venha fazer com que nós prevaleça contra as artimanhas do inimigo que tem usado a sociedade, que tem usado o governo, que tem usado empresas, e tem usado tudo para que seja preparado o caminho para o anticristo, e a igreja precisa acordar. Por isso, assim como Davi derrubou o gigante, assim como Davi foi vitorioso no nome do Deus dos exércitos, assim também a sua igreja precisa se apresentar diante de Deus como um bom soldado, para que possa enfrentar as injustiças, a corrupção e tudo que está acontecendo neste mundo, no nome do Senhor Jesus. Você é um soldado alistado, chamado para fazer a diferença. Leve o seu ID, leve o ID de Cristo, leve o caráter de Cristo junto consigo. Faça a sua parte, onde quer que você esteja. Seja um influenciador da verdade, da lei, para que as pessoas elas venham cumprir a lei, para que as pessoas venham aprender sobre a lei, e para que Deus haja com justiça nessa sociedade, neste mundo incrédulo que nós vivemos de treva. Deus seja louvado, e que os gigantes, os problemas que vêm sobre a sua vida, possa cair no nome do Senhor Jesus, e que você seja vitorioso neste nome que tem poder. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.